Olha, vamos trazer agora uma discussão, falar a respeito de meio ambiente. Nós temos observado o alerta feito pelos cientistas de maneira sucessiva sobre os riscos de aumento da temperatura global em função da forma como nós estamos lidando com o meio ambiente. Além de se preocupar com aumentos de temperatura, nós agora com o período mais quente do ano, o piauiense também precisa estar alerta para as queimadas que seguem crescendo no nosso estado e já duplicaram no início desse BR-Obró, se comparado com o período do ano passado. Esses assuntos estão interligados? Acompanhe na reportagem, daqui a pouco, uma entrevista com a secretária Sádia Castro. Alguns fatores são considerados quando questionamos por que as queimadas aumentam nos meses mais quentes do ano. No Piauí, uma característica de que o BR-Obró está se aproximando é justamente esse aumento. Dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, INPE, revelam números de 2021. No período de janeiro a 18 de agosto, o Piauí registrou 2.960 focos. Em Teresina, neste mês de agosto, o Corpo de Bombeiros realiza, em média, 10 atendimentos diários. Nos meses anteriores, eram feitos 2, no máximo. Antes faziam 2, tinha dias que nenhum atendimento por dia de fogo em vegetação, o bombeiro atendia antes outros incêndios, que inclusive continuam, né? Incêndio em estabelecimento comercial, incêndio em residência, outros tipos de ocorrência. Então tinha dias que não tinha nenhum, mas essa época do ano tá demais, tá desse jeito, 10 no mínimo por dia, né? A lei que considera crime ambiental provocar incêndios em matas e florestas é a de número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. No entanto, anualmente, os registros são cada vez maiores. A maioria das queimadas é provocada pelo homem, portanto, elas poderiam ser evitadas. As condições climáticas também são levadas em consideração e elas interferem. Um pequeno fogo, mesmo sob controle, mas diante do vento típico do mês de agosto, pode se alastrar rapidamente e provocar um grande incêndio. A gente sabe que as queimadas, geralmente, elas estão associadas ao calendário agrícola, aos ciclos de cultivo. Mas ninguém planta no período seco. Então observamos ainda uma cultura muito perversa, que é de utilizar o fogo como uma ferramenta de limpeza. Mas nessas condições atmosféricas, de elevada temperatura, ar mais seco e alguma brisa, as chamas de uma queimada possivelmente controlada podem se transformar num grande incêndio. Daí o alerta das brigadas, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, para ter atenção redobrada nesse período, com queimadas que podem provocar grandes prejuízos econômicos e até ameaças à própria vida. As temperaturas acima da média, previstas para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, são registradas em todas as regiões do estado. Esse fator, aliado ao descuido do homem, pode causar grandes danos ao meio ambiente. A gente sabe que o Nordeste é uma área muito vulnerável por causa da variabilidade climática. As mudanças climáticas tendem a acentuar esse quadro, principalmente os extremos de estiagem, mas também os extremos de chuva. Essa vulnerabilidade acende o alerta vermelho para que as nossas sociedades sejam mais cautelosas e atuem preventivamente para evitar danos. Quase todas essas queimadas poderiam ter sido evitadas, porque a autocombustão na natureza ela pode até acontecer, mas é raríssimo. Então, quase todos esses fogos em vegetação são atitudes do homem. Foram iniciados pelo homem que foi lá e tocou fogo por N motivos. Que essas pessoas tenham consciência de que elas estão praticando um ato criminoso e podem responder por isso. Vamos falar mais sobre esse assunto. Estou recebendo aqui a secretária do Meio Ambiente, a secretária Sádia Castro, que além de secretária estadual do Meio Ambiente, é doutora na área do meio ambiente e vai conversar um pouco com a gente a respeito desse cenário ambiental que nós estamos mergulhados. Doutora Sádia, obrigado por atender aqui o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Bom, o que é que nós estamos vendo exatamente? É uma dificuldade de relação do homem com o meio ambiente? Essas queimadas, elas podem agravar ainda mais esse cenário que nós estamos vendo de aumento da temperatura global? De que jeito o Piauí se insere dentro dessa discussão? Boa tarde aos telespectadores, obrigado pelo convite. E eu acho importante, nesse momento, a gente levar essas discussões e a sua primeira colocação ela é importantíssima. Você pergunta se existe uma dificuldade da relação do homem com a natureza.
Realmente, porque nós brasileiros, né, nossa forma de colonização é uma colonização que privilegia, né, a preponderância do homem, né, da espécie humana sobre os recursos naturais. E isso foi evoluindo até chegarmos ao estágio que nós estamos hoje. Especificamente com relação às queimadas, né, e os incêndios florestais que acontecem mais frequentemente, mais recorrentemente nessa época do ano, eles são causados por questões antrópicas mesmo. Realmente, a combustão natural ela é raríssima, só em alguns casos, algumas vegetações, algumas espécies vegetais ocasionam isso, mas são raríssimas. Então, assim, quase 100% das queimadas são por causas antrópicas. É o homem queimando. É o homem queimando, mas muitas vezes por questões tradicionais, por hábitos tradicionais com a natureza, por essa relação nacional, por essa relação tradicional que nós temos com a natureza. Isso não pode ser mexido? Isso pode ser mexido, por isso que a gente fala, o que é educação ambiental? A educação ambiental é exatamente isso, essa mudança de hábito, essa alteração dessa relação, é antes de tudo uma mudança de cultura, dessa relação que temos com a natureza. Esse ano nós temos um dado interessante, porque a pandemia ela modificou muita coisa. A natureza ela vicejou mais com a pandemia, né? Porque nós deixamos de circular, então ela ganhou mais vida. Mas algumas questões também, digamos assim, ilegais, elas também aumentaram, se intensificaram, como, por exemplo, a caça ilegal. A caça já é uma... Isso depois da pandemia aumentou a caça aumentou ilegal. A caça. Então, assim, esse ano, que é um dado... A caça sempre foi uma causa dos incêndios florestais, mas esse ano ela aparece como uma das causas uma das primeiras causas, porque eles vão, especialmente nas unidades de conservação, eles vão caçar, e a caça é uma atividade noturna, porque esses animais que são mais procurados pela caça são animais de hábitos noturnos, então eles queimam para assediar a caça e também para... Queimam para que eles se afugentem e virem um alvo mais fácil. Exatamente, e também para a luminosidade, a claridade. Então nós temos a caça, mas nós temos também a queimada para a preparação do solo, né? Em um certo momento, imediatamente a queimada ela dá uma certa fertilização para o solo, imediatamente, mas que depois isso, né, longo prazo não funciona. Exatamente, infertiliza, né? Temos também casos de retirada de abelha, também de modo tradicional. Existem algumas espécies de abelha que são mais agressivas e ainda modos muito rudimentares, se faz a queimada da árvore para a retirada do mel. Também a questão do lixo, né? Então se queima o lixo e aí o lixo se transforma se propaga e se transforma num grande incêndio. Então, assim, as queimadas, elas são provocadas muito mais por questões humanas, pela essa relação que nós temos com esses recursos naturais, com o fogo, do que efetivamente por causa do aumento da temperatura ou por causa do calor. O Estado tem condição de enfrentar isso? O Estado tem, nós temos várias frentes de, digamos assim, enfrentamento. Nós temos o Corpo de Bombeiro. Na CEMAL, o que é que nós temos? Nós temos uma coordenação de combate a incêndios florestais e, mais notadamente, nas nossas áreas, nas nossas unidades de conservação. Então, durante o ano inteiro, nós fazemos um trabalho de prevenção e de fiscalização sistematizado. A partir de julho, nós fazemos as campanhas mais intensivas de fiscalização, né, de fiscalização de prevenção. Mas esse ano nós estamos aumentando o treinamento das brigadas municipais, dos treinamentos de bombeiros civis nos municípios e fazendo mais parcerias com municípios. Então, esse ano, nós assim aumentamos mais de 5 vezes a quantidade de brigadas nos municípios, que isso é muito importante. O incêndio florestal não tem diretamente nada a ver, o seu início não tem nada a ver com as questões climáticas, mas o controle e a forma como ele se alastra tem a ver com a alta temperatura, baixa umidade, geralmente isso dificulta o controle. E isso aumenta a responsabilidade, por exemplo, da SEMAR na hora de fazer as liberações ambientais. Embora o impacto provocado pelo Piauí no aquecimento global seja pequeno, mas a responsabilidade ambiental nossa cresce a cada alerta que é feito pelos especialistas. Como é que vocês controlam para evitar que haja desmatamento excessivo, que haja prejuízos ao meio ambiente das licenças ambientais, com as licenças ambientais que são concedidas? Olha, Jaelson, o problema do aquecimento global, uma das causas mais importantes do aquecimento global é o desmatamento, né, que é o que mais atinge o sistema climático.
O desmatamento legal, ele causa impacto. Claro, tudo causa impacto. Mas ele causa um impacto mitigável. Porque se você é um empreendedor e que você recebe uma autorização de desmatamento, naquela relação com o órgão ambiental, você já vai dizendo como é que você vai mitigar, enfrentar as compensações. Então eu vou desmatar aqui e vou preservar ali. Isso. Vou desmatar nessa área, vou plantar em outra. Exatamente. Existem várias formas de compensação florestal, digamos assim, compensação ambiental, compensação florestal. O grande problema é o desmatamento ilegal. Os órgãos ambientais hoje, todos eles, e o Piauí não fica atrás, e o Piauí principalmente, porque nós temos hoje o centro de georreferenciamento mais importante do Nordeste, mais bem equipado, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto de técnicos e técnicas, digamos assim, para ser bem justo, porque a coordenadora é uma mulher, a doutora Gratielli, que é uma técnica assim, que o Brasil todo reconhece o conhecimento dela. Então, nós temos o MAP Biomas, que foi um instrumento também que o governador Wellington Dias, como presidente do Consórcio Nordeste, assinou um convênio. Então, hoje, os órgãos ambientais, eles estão amparados com uma tecnologia que você consegue ver todo o perfil, com cada vez com maior clareza, com mais detalhes de todas as regiões. Então, assim, intensificar a fiscalização e o uso da tecnologia faz com que nós acompanhamos, nós que eu falo órgão ambiental, acompanhamos mais assim, os desmatamentos. Mas só um dado importante, entre 2019 e 2021, o estado do Piauí reduziu em 76% o desmatamento ilegal. 76%? 76%. Isso dados do relatório do INPE. Um relatório do INPE. Isso não é pouco, isso é resultado de um trabalho muito intenso que nós temos feito nesses últimos 2 anos, exatamente para evitar o desmatamento ilegal. Porque o desmatamento ilegal, como eu lhe disse, ele tem formas de serem mitigados. Mas ainda é um grande problema no Brasil todo, veja na Amazônia, né? Sim. Aliás, eu ia perguntar isso. Como é que nós temos tanta tecnologia e a gente observa que o Brasil continua sendo um dos países que mais desmata, batendo recordes, infelizmente? Porque o problema não é de falta de conhecimento de onde está acontecendo o desmatamento, de quem está desmatando. Aí são outras questões muito maiores, mas assim, sabemos onde estão ocorrendo os desmatamentos, ilegais, que vegetação está sendo desmatada, que bioma está sendo atingida. Essa informação nós temos. Se você ou qualquer cidadão piauiense ou entidade pedir a SEMAR, qual é a determinada área do Piauí, o que é que nós temos hoje de desmatamento em Caatinga, em Cerrado, a gente consegue. Tá tudo lá mapeado. Nós temos tudo isso mapeado. Mensagem dos telespectadores para a doutora Sádia. Pergunta do telespectador enviada para nós pelo 99100066. O Alexandre, gostaria de saber o que pode ser feito com a agressão que os nossos rios, que além do assoreamento, temos também as galerias, que lançam muita sujeira nas águas, né, que retornam às nossas torneiras. A preocupação do Alexandre com a preservação dos rios que cortam a cidade de Teresina, mais especificamente. Na cidade de Teresina, os empreendimentos municipais, eles são de competência, porque existem as competências, mais a competência do município. Mas eu vou responder para ele que o problema é que quando chega a água que chega no rio, ela não passa por um tratamento. Né? Mas o licenciamento prevê isso. Então, se você tem um empreendimento, uma clínica, um hospital, um condomínio, e quando você vai licenciar, você tem que informar para o órgão ambiental o que você vai fazer, como é que você vai tratar, né, digamos assim, os esgotos, né, que vão para as galerias que vão entrar no rio. Você tem que explicar como é que isso vai ser tratado para poder ser autorizado. Agora, sim, os rios são federais, cortam o estado inteiro e a fiscalização fica a cargo dos municípios? Esse tipo de conflito? Não, a fiscalização não... Os rios, eles são as competências são complementares. Certo. Não é a fiscalização, é o licenciamento do empreendimento municipal. Do imóvel que está sendo construído em qualquer lugar, o município que está perto da margem do rio, por exemplo. Isso. Certo. Doutora Sádia, queria aproveitar a presença da senhora aqui e falar um pouco a respeito da situação também do Parque Zoobotânico, que nos últimos dias foi alvo de uma série de reportagens, histórias, matérias. Já há uma definição em torno, por exemplo, da situação dos animais que estão lá no parque? Eles serão transferidos? Para onde vão? Como é que está essa situação?
Joelson, muito boa pergunta, eu lhe agradeço por ela, porque eu acho importante deixar claro isso para a população. Nesse momento, o que a SEMAI, quanto órgão ambiental, está fazendo, que é do seu papel, que é da sua competência, é criar um protocolo de manejo de fauna para os animais que estão sob a tutela do Estado. Então, nós temos 2 grupos de animais que estão sob a tutela do Estado, que são regidos por regramentos diferentes e que são encaminhados, né, o procedimento deles são encaminhados por sistemas diferentes, né? Eu digo sistemas porque esses sistemas de manejo de fauna, eles são sistemas do Ministério do Meio Ambiente, são sistemas federais e que são manuseados pelos órgãos ambientais também estaduais. Então, nós temos os animais do zoobotânico, que são aqueles que estão, né, lá no cativeiro, e que muitos deles são exóticos, e temos os animais dos CETAs, que são aqueles animais de entrega voluntária, que são aqueles animais que são apreendidos em fiscalização. Certo. Os CETAs é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. São coisas diferentes, espaços diferentes, regramentos diferentes, tratamentos diferentes do ponto de vista jurídico de manejo de fauna. Então, esses animais dos CETAs, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, nós temos um programa chamado Bicho Solto, que é um programa que esses animais, eles são preparados, os CETAs, tem CETAs em todos os estados, é obrigado a ter. Né? Os CETAs, eles treinam, preparam os animais, inclusive na saúde do animal, para reintegrá-lo à natureza, porque ele é silvestre. Para ele voltar a caçar, para ele voltar a sobreviver, exatamente. Aqueles que têm condição, tem uns que não têm condição, eles vão ficar ali até o resto da vida. Aí temos os animais do zoobotânico, do zoológico, né? Então, essa ideia de zoológico, de animal preso para visitação, essa é uma ideia que está sendo em desuso no mundo inteiro. Então, qual foi a ideia, o que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos transferindo animais. Eu vou repetir, a SEMAR, como órgão ambiental, não está fazendo transferência de animal. E eu estou usando o termo transferência, porque esse é o termo que está na lei que regra manejo de fauna na política ambiental do Brasil. O que nós estamos fazendo? Começando a um protocolo de manejo de fauna para ser discutido com os outros órgãos do Nordeste a nível de consórcio Nordeste. Então, é isso que nós estamos fazendo, discutindo um protocolo, obedecendo todo o regramento da política ambiental de manejo de fauna no país. Nós não estamos transferindo animais. E só depois dessa definição é que se vai saber... Depois é que se vai pensar o que se vai fazer lá na frente, porque essa é uma discussão que se você coloca na internet, você vê que o Brasil todo está discutindo isso. E é obrigação dos órgãos ambientais terem os seus protocolos. Certo. Você citou aí, me desculpe aí rapidamente, você citou, por exemplo, os galos de briga que foram apreendidos, né, que tem uns que estão nos zoobotânicos sob a tutela do Estado. Nós temos protocolo para eles? Não temos. Um protocolo específico para isso não temos. Então, o que nós estamos fazendo é elaborando protocolos de manejo para os animais que estão sob a tutela do Estado, mas isso obedecendo o regramento da nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Mas isso ainda vai se discutir a nível de consórcio Nordeste, para o Brasil, porque isso tem que ser uma ação que valha para o Brasil todo. Então, gente, eu quero deixar claro para toda a população, a SEMAR não está transferindo animal. A SEMAR está estudando a elaboração de um protocolo de manejo de fauna para os animais que estão sob a tutela do Estado, cumprindo rigorosamente o que diz a Política Nacional de Meio Ambiente. Muito obrigado, secretária Sádia Castro. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Eu agradeço e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado, secretária.